Sobre esse assunto, eu converso com o advogado e professor de Direito Constitucional da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Wallace Corbo. Professor, boa noite. Muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Agora, toda essa possibilidade de embargos pode resultar no quê, professor? Em mudanças no julgamento? Uma condenação pode ser derrubada? Uma pena mais dura pode ser suavizada? O que acontece com esses embargos? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Márcio. É um prazer estar aqui. Boa noite também aos assinantes da CNN. Márcio, objetivamente falando, né, o que esses recursos permitem, do que se tratam esses recursos, né? Apesar dos nomes parecidos, os embargos de declaração eles têm um objetivo específico e os embargos infringentes outro. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar possíveis contradições, obscuridades. O objetivo deles é esclarecer um julgamento. Os embargos infringentes não. Eles têm como objetivo reverter uma condenação no caso de 2 votos pela absolvição. O que pode sair, né? Então, vindo uma decisão do Supremo, haja embargos de declaração, haja embargos divergentes depois. A princípio, o tribunal pode revisitar qualquer coisa, ou seja, ele pode mudar totalmente a sua conclusão, seja a primeira turma, seja o plenário. Mas, em geral, embargos de declaração não mudam a conclusão de um julgamento. Levam a um esclarecimento, mas não mudam o resultado. Embargos infringentes, não. Esses se voltam a mudar o resultado e aí, dentro do plenário, qualquer mudança pode acontecer, tanto com relação à absolvição, quanto com relação à alteração quanto às penas aplicáveis aos réus, Márcio. Agora, no caso específico de Jair Bolsonaro, professor, se houver condenação, quando se decide onde ele vai cumprir a pena? Isso acontece no final do julgamento, é no momento da dosimetria. Quer dizer, o que se espera do Supremo Tribunal Federal, da primeira turma, é que inicialmente sejam julgadas questões de ordem, questões de natureza processual. Depois os ministros julgam, uma vez que eles decidem isso. Eles julgam as questões de mérito, se os crimes ocorreram ou não ocorreram, qual foi a participação de cada réu nesses crimes, e por fim a dosimetria. É no final da dosimetria, sabendo qual é a pena aplicável para cada um dos réus, que eles vão definir como que a pena vai ser cumprida, se em regime fechado, se em regime aberto, a depender das condições de cada um dos réus. Já se falou muito dessa questão da dosimetria. São 5 juízes determinando condenação ou absolvição em diversos tipos penais. Certamente a gente pode ter caso de haver uma condenação pela tentativa de golpe, mas aí uma absolvição, por exemplo, na depredação de patrimônio público. Como é que se faz a dosimetria entre os ministros e as decisões tomadas por eles? Márcio, tem que ser colhida o voto da maioria dos ministros em relação a cada um dos crimes, em relação a cada uma das conclusões sobre a pena aplicável. Ou seja, os ministros podem concordar quanto aos crimes que ocorreram, ou eles podem discordar quanto aos crimes que ocorreram. Então, vai se fazer um placar mesmo para analisar quantos votos existem de cada ministro com relação a cada crime praticado. Depois, os ministros podem concordar com relação à pena ou discordar com relação à pena. Mesmo o ministro que tenha absolvido em relação a um crime, ele pode participar também da dosimetria daquele crime que ele entendeu que não aconteceu, mas que a maioria entendeu que ocorreu. Então pode haver divergência quanto aos crimes que terem ocorrido e divergência quanto à quantidade, né, ao cômputo, ao total de pena a ser cumprido por cada um dos réus. E para definir quanto que cada um dos réus vai ter que cumprir, vai ser necessário olhar qual é a perspectiva que conta com a maioria dos votos dentro da turma. O veredito em si, depois de um inquérito tão intenso, a possibilidade da delação de Mauro Cid ser derrubada ou não, as penas que os ministros vão determinar. O senhor acompanha essa reta final do julgamento com alguma expectativa maior para o que vai ser visto de amanhã até sexta-feira, lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, professor? Márcio, algumas questões importantes foram colocadas pelas defesas, né? Houve uma questão relevante com relação à quantidade de documentação. As defesas alegam que não tiveram oportunidade de passar por aqueles 70 terabytes de documentos. Isso é algo relevante que a turma vai ter que analisar. Existe uma discussão relevante quanto à absorção de crimes, ou seja, se de fato foram praticados vários crimes pelos réus, ou se, tendo sido praticados um crime, ele absorve o outro, ou seja, só se aplica a pena de um, não se aplica a pena do outro. E existe uma discussão relevante, como você apontou, quanto à validade ou não da delação do Mauro Cid. Todos esses pontos, todos esses aspectos, além, é claro, da participação de cada um dos réus, pode levar a consequências diferentes. Quer dizer, os ministros podem concluir efetivamente pela absolvição de alguns dos réus, podem concluir pela condenação dos réus em relação a cada um desses crimes. Então não existe a possibilidade de falar já em um placar definido. As defesas fizeram
um bom trabalho de sustentação. De fato, o caso vai ser de analisar, apesar de haver fortes indícios de participação de alguns dos réus, existe também a possibilidade, sempre até o final do julgamento, de absolvição ou mesmo de mitigação relevante das penas aplicáveis, Márcio. Nós acompanhamos ao longo da semana passada as colocações de cada advogado de defesa e eles fizeram o papel deles. Eles levantaram críticas ao processo, críticas ao inquérito, críticas à delação de Mauro Cídio, críticas à investigação da Polícia Federal, críticas ao tempo dado pelo relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, nas defesas, dizendo que houve prejuízo às defesas dos réus. Eu pergunto se amanhã, nessa leitura que vai começar a ser feita dos votos pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, se a gente tem a expectativa aí de uma resposta pontual a cada advogado, a cada crítica feita ao longo do curso do processo. O senhor espera isso, professor? Márcio, isso não só é esperado, como é devido. Quer dizer, é um dever dos juízes, tanto do ministro relator quanto dos demais ministros, responderem a cada um dos aspectos da defesa. Quer dizer, se as defesas suscitaram questões relevantes em termos de nulidades do processo ou em termos de eventual necessidade de absolvição, o julgador tem que enfrentar cada uma das teses da defesa cada uma das teses que poderiam eventualmente melhorar a situação dos réus. Então, espera-se sim uma resposta a cada um dos aspectos suscitados com relação a cada um dos réus, e se não houver essa resposta, Márcio, como você apontou no início da nossa conversa, vai caber às defesas apresentarem recursos para esclarecimento sobre esses pontos, os recursos de embargos de declaração. Então, espera-se a resposta, se ela não vier, espera-se também o recurso das defesas para obter essas respostas. Eu conversei com Wallace Corbo, advogado e professor de Direito Constitucional da nossa querida UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Boa noite, professor. Boa noite, Márcio. Foi um prazer estar aqui. Até uma próxima. Muito obrigado.